história. Aí foi na hora que Você achou que seria uma chance? Alguma tentativa, eu tinha que buscar alguma coisa. Aí eu comecei a concordar e eu falei que tinha um dinheiro tal, num lugar tal. Aí nisso ela começou a designar eles para alguns lugares. Entendi. Primeiro saiu a irmã com o cunhado para um lugar, para ver se tinha realmente o dinheiro. E aí foi desmontando aquele grupo que estava ali. Aí teve uma hora que ficou só eu, ela e o padrasto. E eu estava no chão do banheiro, já meus braços, com tantas horas de ter ficado assim, não mexia meu braço, não sentia meu braço. Adormeceu, prendeu a circulação. Exatamente. Minha mão estava desse tamanho. E o padrasto dela chegou e soltou. Né? Tirou aquilo ali para ver. Me deixou quieto lá no chão e enfim. E eu tô vendo ela no telefone o tempo todo. Escutando ela falando no telefone. E aos poucos fui recuperando meu movimento. Mexendo meu braço, as pernas. E aí eu comecei a me concentrar, ver de que maneira que eu ia conseguir fugir daquela casa. Você não achou que ela fosse desistir de qualquer coisa? Não, do jeito que ela ia dizer o quê se eu fosse pro hospital? Entendi. Ela tinha que executar, não tinha que fazer comigo. Eu lembrei que o quarto de hóspede, pela varanda, tem a telha, e a telha cai no nível do vizinho, do muro do vizinho. Certo. É um muro de 2,5 metros de altura, mas era a chance que eu tinha de sair dali. Porque não tinha como eu sair, descer de casa, ir para a porta da sala e andar pelo jardim, que não dava, é grande a casa. Ela é ver. E a única chance foi essa. Eu fui pro quarto de hóspede, andei na telha e me joguei pro vizinho. Saber como é que ele teve resistência física para pular muro, para pedir socorro, para conseguir fugir do condomínio, segundo o lado dele dessa história. Como é que foi? Cheguei no quarto de hóspede, consegui caminhar até a telha, onde tem um... Você foi pelo telhado mesmo? É, pelo telhado. Eu me joguei no vizinho, caí no jardim dele. De que altura mais ou menos, Márcio? Uns 2,5 metros. Caraca, bom. Só que aí tinha aquelas murtas, né? As plantas assim, cortadinhas quadradas. Amorteceram, quando você caiu em cima. Mas assim, de onde você tirou força para poder subir no telhado, andar no telhado sem ser visto, né? Eles não perceberam você fugir. Na realidade não subi no telhado, porque quando você sai do hóspede, você já sai no nível da telha. Entendi. Aí foi só caminhar, só caminhar, rezando para que ninguém te visse, foi isso? É desespero, né? E aí você se jogou. E o vizinho te viu? Não, o jardineiro me viu. Ah, tá. E aí ele me viu naquele estado e tomou um susto. Ele até pensava que eu era algum assaltante. Que no estado que eu estava. E aí eu pedi para ele calma, que me levasse para dentro de casa e que não falasse nada. Você já tinha visto o seu estado? Você já estava consciente de como estava seu corpo? Eu cheguei a ver no banheiro do espelho, no espelho do banheiro. Eu vi o estado que eu estava, na hora que eu estava, na hora que eu saí. Estava o quê? Muito queimado? Muito. O rosto também? Muito. Isso aqui meu estava preto. E você não entrou em desespero, assim, em pânico? Fiquei. Olha lá. Quer dizer, você consegue olhar? Não precisa também. Aí eu já estava Aí você já estava melhorzinho? Não. Já tinha meu pai saiu, pegou uma pasta, eu passando, né? Pra dar uma amenizada na queimadura. Aí você ainda não tinha ido pro hospital? Porque eu tinha que prestar o depoimento ainda primeiro. Não tinha ido pro hospital. Antes de ir pro hospital? Quer dizer, essa imagem ainda mostra você logo em sem seguida, ter sido aí medicado. Eu tinha acabado de ser resgatado pela polícia. Meu Deus do céu. E seu pai que passou um remédio em você para tirar a dor, doía muito, Márcio? Muita coisa. Eu, na hora do depoimento, não conseguia nem sentar aqui. Eu tava com isso aqui tudo queimado. E aí você prestou o seu depoimento e só a partir daí que você foi para o hospital? Foi, depois daí fui para o hospital. Você foi operado? Foi. Por quê? Para tirar a pele queimada, fazer enxerto, eles fizeram raspagem. Que coisa, gente. E quando eu dei entrada no hospital, meus rins estavam parados. Por quê? Porque quando você sofre muita pancada e por várias horas e sem beber água, sem comer nada... Quase que os rins paralisaram os dois rins. Isso. Meu Deus, quer dizer, você correu risco de morte mesmo. Fui direto pro CTI. Você foi direto pro CTI? Direto pro CTI. Que loucura. Quer dizer, se você ficasse na casa, você acha que você seria morto mesmo? Você ouviu alguma coisa nesse sentido? O plano deles era me colocar no carro e tacar fogo. Você ouviu alguém dizer isso? A Verônica falava isso. Falava isso pra quem? Pro irmão dela. Eles iam te tirar de lá, colocar e jogar fogo.
Tacar fogo. Ou seria isso, ou depois morrer no hospital em função de tudo que você tinha passado. Quer dizer, Exatamente. Você escapou por milagre, na verdade, né? Verdade. Você resistiu bastante, jovem, forte, graças a Deus deu certo. Agora, seu rosto ficou perfeito. Você traz outras marcas? Não, ficou aqui, né? Ainda tem um pouco, mas praticamente ficou muito pouco. Só aqui na cintura que ainda... Aí é que ficou. É. Mas nada dói mais? Não. Isso aí Nada, não, só nada. a cicatriz mesmo. E o emocional? Isso aí foi o pior, né, pra mim, porque foi muito difícil eu retomar minha vida. Porque eu tinha medo de todo mundo, das pessoas, meus amigos, eu tinha medo dos meus amigos. Tinha medo? Eu Bom, não confiava mais em ninguém. você não confiava mais em ninguém porque as pessoas que te atacaram, segundo você, eram sua segunda família. Exatamente. É isso? Então isso foi muito difícil. Você está fazendo terapia? Eu fiz. Você fez. Mas os pesadelos você ainda tem? Tenho. Ah, e como são esses pesadelos? É reviver a cena? Vem como a se cena. estivesse lá? É mesmo com as provas, mas a população não tem acesso a isso, né? Quais são as provas, efetivamente, que levaram ao indiciamento? Testemunha, quebra de sigilo telefônico. Testemunha quem? O porteiro, o vizinho, Porteiro, o jardineiro? A polícia fez uma investigação longa, né? Luminol na casa, tinha muito sangue meu na casa. Isso dá pancada no nariz. Gasolina. Enfim, tem uma série de elementos que a polícia constatou que realmente ela... O seu próprio Estado denunciava ali uma tortura de fato, independente Exatamente. de quem tivesse praticado aquilo. Exatamente. Quando você ouviu a versão do outro lado, de que você chegou drogado em casa, fazendo chantagem, querendo todo o dinheiro, senão você ia ser morto por um traficante, como é que você encarou isso? Isso aí já acabou já no primeiro dia, porque o médico que me avaliou, ele tem até no laudo lá que eu cheguei lúcido no hospital. Certo. E além disso, eu fiz por conta própria os exames. Certo. E ainda fiz os exames do ML. Você não entendeu? Capaz de fazer isso com uma pessoa que eu convivi com ela há 11 anos. E jamais imaginou que... Sempre fui 100% fiel a ela em tudo. Nos negócios, na vida amorosa, em tudo. Então isso foi muito difícil para mim. Você nunca imaginou que ela fosse capaz de fazer isso que você disse? Não. Ela está indiciada pela polícia, mas ainda não tem um julgamento marcado. Então vamos aguardar. Obrigada. Boa sorte para você, tá? Tudo de bom, que você supere esse problema. Aí, né? Vocês ouviram o depoimento exclusivo do Márcio Costa aqui ao A Tarde é Sua, e agora o Haroldo Lopes, o Jorge Nordello vão comentar o que acha dessa história. Primeiro, o Haroldo, pelo lado emocional, como é que você sentiu ele aqui como primeira psicólogo? coisa que me chamou a atenção é o seguinte, né? De certa forma ela afirmou que ele era usuário de drogas. E ele provou que nesses últimos 6 meses, antes do ocorrido, nada havia, ou seja, então já havia aí uma denúncia vazia da parte dela. Segundo lugar, o que me chama a atenção é que tanto tempo vivendo bem, de uma hora para outra apareceu essa raiva imensa, porque se fosse um problema de infidelidade, normalmente as famílias não se envolvem. Agora, com um problema de dinheiro, aí a coisa pode mudar. E veja bem, o dinheiro faz com que você tenha poder. Jorge Nordello, falando em justiça, como é que fica Sônia, isso para você? a gente acabou de ouvir a versão do Márcio. A Verônica conta completamente diferente. Ela alega que ele chega ao condomínio sozinho, agredido, e que teria sido agredido por traficantes em razão de dívida de drogas. Só que tem um detalhe que todo mundo sabe, que o traficante não tortura. Traficante mata. Traficante não põe medo. Traficante não ameaça. Traficante mata. Então, na verdade, ele chega ao condomínio e ele alega que há prova que ele chegou com ela e não chegou sozinho. Aí ele pula na casa do vizinho e tem o testemunho desse funcionário. Outro lado importante, a polícia naquela época, eu me recordo, esteve na casa, vasculhou a casa e encontrou gasolina. Então, tudo que ele comentou, o sangue que estava lá, que tinha sido limpo, o dominó acabou encontrando. Então, a versão apresentada por ele foi coadunada com as provas levantadas pela polícia. Então, a situação dela realmente é grave, o crime é muito grave.
crime de tortura. Há uma discussão isso na internet. Ah, mas eu acho que é tentativa de homicídio. Isso há uma discussão, mas o delegado do caso concluiu que é tortura e o promotor agora denunciou ela ontem pelo crime de tortura, que é um crime realmente também pesado. Quando você falou que pode ser ele vai, como a lesão parece que é grave ou gravíssima, ele pode ir de 4 a 10 anos de reclusão.